Lucas, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. E num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Curva a sua cabeça. Querido Deus, levamos a Ti mais uma palavra de oração nessa manhã, pedindo ao Senhor que abençoe, Pai, os nossos corações com a Tua palavra, ilumine a nossa mente com a Tua sabedoria, sabedoria do Teu Espírito, que ilumine a nossa inteligência, que o Senhor traga porção da Tua palavra para nós nessa manhã, aquilo que precisamos sim ouvir do Senhor. Às vezes queremos apenas ouvir aquilo que estamos desejosos, mas além disso queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. E assim nós pedimos que o Teu Espírito, Pai, nos conduza e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês nessa manhã, primeira manhã do último mês desse ano, e refletir sobre a missão de Cristo é a missão da igreja. Quando nós falamos sobre a missão de Deus, ou a Missio Dei, nós costumamos às vezes achar que a missão de Deus ela se resume apenas à salvação de pessoas, à salvação de indivíduos que estão condenados à morte física ou à morte espiritual por causa do pecado. Mas a missão de Deus, ela é muito mais abrangente. Ela compreende, além disso, que ela compreende a salvação de pessoas perdidas, pessoas condenadas à morte, tanto física como espiritual, mas ela é muito mais abrangente e ela compreende também a restauração de tudo que foi corrompido por causa do pecado. E aí nessa lista é o ser humano, entra as relações interpessoais, as estruturas sociais e também a própria natureza. Romanos capítulo 8 nos mostra no texto que a natureza também clama por essa restauração, clama, pelo Senhor. E quando nós falamos na missão de Deus, ela é muito abrangente em todos esses aspectos. E da missão de Deus, da Missio Dei, é que advém a missão de Cristo, a Missio Christus. Então, a missão de Cristo no mundo nada mais é do que a missão de Deus. Ou seja, ele é enviado por Deus para cumprir essa missão, para realizar essa missão. Então, a missão de Cristo, ela advém da missão de Deus. Então, aí surge a pergunta para nós. Então, e o que Cristo faz na sua missão? Ora, Cristo trabalha pela restauração de todas as coisas, assim como o Pai. Então, a missão de Cristo, ela não foge da regra de que a missão de Deus é restaurar todas as coisas. E Cristo Jesus, então, é o restaurador de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que, através ou por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele em si mesmo restaurou todas as coisas.
restaurou o homem com o homem, as relações interpessoais, restaurou o relacionamento do homem com Deus, e Cristo trabalha pela restauração de todas as coisas, assim como o Pai. Ele não parou. Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalha pela restauração de todas as coisas. E quando a gente consegue entender essa atmosfera, a gente consegue entender as dimensões dessa missão, é mais fácil compreendermos então aquilo que nos toca. Qual é a missão da igreja? Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar alguns aspectos, ou vai nos ajudar a entender algumas dimensões da missão de Cristo, que nos faz entender qual é a missão da igreja. A primeira situação que a gente se depara aqui no versículo 14, é que Jesus inicia a sua missão na Galileia, e Lucas vai relatar para nós no versículo 14, que então Jesus, no poder do Espírito Santo. Jesus inicia a sua missão no poder de Deus. Ele inicia a sua missão no poder do Espírito Santo. Mas não só isso. O relato de Lucas, ele é maior um pouquinho nessa relação da dimensão da dependência de Deus. Cristo na dependência de Deus, para fazer a sua missão. Ele vem um pouquinho lá atrás, desde o capítulo número 3, quando fala sobre o batismo de Jesus. Ele vai nos mostrar que, naquele momento, ele faz questão de relatar isso, se você tiver aí com sua Bíblia aberta, no versículo de número 22, capítulo 3, 22, diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Então Lucas vai relatar logo inicialmente que quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Na sequência, no capítulo 4, Lucas vai dizer que Jesus, estando cheio do Espírito Santo, olha que coisa interessante. Primeiro o Espírito Santo desce sobre ele, e depois ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e o mesmo Espírito o enche de poder. E ele, cheio do Espírito, ele então é guiado pelo Espírito para ir ao deserto, e aonde ele passa aqueles 40 dias e noites, jejuando, em consagração ao Senhor, ali no deserto. E, novamente, então, Lucas vai continuar esse relato, até mostrar Jesus saindo desse período, e agora Jesus se direcionando para a Galileia, aonde Lucas, então, vai dizer: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então, a primeira dimensão da missão de Cristo que nós vemos aqui, é que Cristo vai realizar a sua missão no poder do Espírito Santo, amém? Ele vai realizar a missão cheio do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E é inconcebível para nós pensarmos em nós mesmos como igreja, querendo realizar a obra do Deus Santo, a obra do Deus Todo-Poderoso, a obra de Cristo Jesus, sem sequer pensar que deveríamos também estar cheios do mesmo Espírito para cumprir a sua obra. Precisamos também ser cheios desse Espírito, revestidos desse mesmo poder, que é gratuito para mim e para você, apenas bastando que eu e você busque esse poder, que eu e você busque essa renovação no Senhor, para que, cheios desse poder, possamos então dar continuidade e cumprir essa obra também, a obra do Senhor. Essa é a primeira dimensão,
o primeiro aspecto da missão de Cristo. Cristo iniciou a sua missão no poder do Espírito. Em segundo lugar, a gente vê no versículo de número 16, que Jesus foi para Nazaré, disse Lucas, o relato de Lucas, onde ele havia sido criado. A segunda dimensão, ou o segundo aspecto da missão de Cristo, é a dimensão familiar. Jesus poderia ter escolhido qualquer lugar para iniciar a sua missão, mas ele volta para casa. Ele volta para os seus. Jesus se apresenta exatamente na sua cidade, ele vai exatamente para o convívio dos seus familiares, mas agora é diferente, é o Jesus cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito, e ele se apresenta aos seus familiares, às pessoas do seu convívio, às pessoas que o conheciam, e ele se apresenta na sinagoga. Que se você quiser fazer essa comparação, é a igreja deles, a igreja dos judeus, o templo de adoração deles. Jesus se apresenta para os irmãos que o conheciam, e ele volta então para começar a sua missão de forma familiar. E nesse segundo aspecto, ou nessa segunda dimensão, nos faz refletir sobre a ideia de querer ganhar o mundo todo e perder a nossa própria casa. Às vezes temos um anseio muito grande de fazer a obra do Senhor, e nós somos muito zelosos e dedicados com isso, cumprir a sua missão, e às vezes nós cuidamos mais daqueles que estão fora, e descuidamos muito dos que estão dentro. Descuidamos dos que estão dentro de casa, dos nossos parentes, dos nossos familiares, descuidamos dos que estão, os domésticos da fé, aqueles que congregam conosco na igreja, mas a missão de Cristo nos mostra uma dimensão missional e uma dimensão missionária. A dimensão missional é que tudo que a igreja faz, ela se inclui na missão de Cristo, ela se entende fazendo parte da missão de Deus, da missão de Cristo, e toda a sua finalidade, tudo aquilo que ela vem a fazer. Se é louvor, o louvor, ele tem um foco missional e missionário. Se é o departamento de mulheres, se é o ministério de homens, ele tem um enfoque missional e missionário. Não é um fim, mas é um meio para alcançar o fim, que é a missão de Cristo. Então, tudo que a igreja faz é nesse sentido. E nós precisamos entender que essa relação de cuidar da família, Jesus nos ensina isso em não abandonar e não deixar, mas ele inicia a sua missão em casa. Ele inicia a sua missão na sua família, entre os seus. E é muito válida essa reflexão para nós. Na sequência, a gente escuta, então, e entende que Jesus, ele entra na sinagoga, ele vai na sinagoga como o costume que ele tinha, e naquele momento, é dado a oportunidade para se ler a porção do sábado. Irmãos, isso aqui é algo muito interessante. Diz que foi entregue a ele, ou seja, os assistentes dos rabinos entregaram a Jesus ali o rolo para que ele fizesse a leitura daquele sábado. Mas, se você se aprofundar um pouquinho numa curiosidade que existe aqui, é possível a gente enxergar como Deus age, como Deus faz as coisas. Porque quando a gente observa o relato de Jesus saindo ali do convívio familiar, indo até o Jordão, sendo batizado, depois indo para o deserto, para ser tentado, para depois voltar, muitos dias se passaram. Muitos sábados se passaram, que ele não estava indo no culto na sinagoga. E ali, todo sábado, é feito a leitura, a porção do sábado. E quem cuida disso
exatamente são os assistentes. Eles levam aquele rolo para lá, e no sábado seguinte, qualquer irmão na sinagoga ali poderia ter a oportunidade de participar do culto. E um irmão idôneo poderia, então, se pronunciar com o desejo de participar, e era chamado para fazer a leitura. E naquela ocasião, Jesus, então, depois de muitos dias sem estar na sinagoga, Jesus, então, se levanta para ir fazer a leitura. E então, os assistentes trazem o rolo e abrem o rolo, e era obrigação dos assistentes dizerem assim: sábado passado parou aqui. Esse sábado agora a porção continua bem aqui. E então, naquele momento que se abre, que se entrega o rolo, abrindo o rolo, achou o lugar onde estava escrito o que ele leu. E ele lê exatamente a porção de Isaías 61, que faz menção exatamente sobre ele, o Messias. E quando ele lê, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado então o livro, ele devolve ao assistente, e aí ele olha para os irmãos e diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Porque dizia a respeito dele. Irmãos, ao entender essa dinâmica do culto na sinagoga, eu não consigo pensar que o mesmo Espírito que havia enchido Jesus, que havia levado ele para o deserto, e que agora no poder do Espírito ele inicia sua missão, não é o mesmo Espírito que providenciou a leitura daquele dia para deixar claro que ali diante deles estava o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria estabelecer o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. Providência divina, providência de Deus. Então Jesus, ele faz a leitura de uma profecia que dizia respeito a ele mesmo. E ali ele anuncia a sua missão. Ele anuncia como era a sua missão. E aqui, novamente, nós temos uma dimensão no versículo 18. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. E ele usa a palavra evangelizar, a dimensão verbal da missão de Cristo. Ela é muito importante entender. Evangelizar, proclamar libertação, o verbo aqui, tanto o verbo evangelizo quanto o verbo queriço, ele se refere essencialmente a uma coisa só: a proclamação verbal da boa notícia, ou seja, a pregação. E é especial entender isso porque essa pregação nesse momento dizia respeito dele mesmo. Mas uma coisa é importante nós ressaltarmos, é que a missão transformadora de Jesus envolve a palavra pregada, envolve o anúncio verbal do evangelho, da pregação. A transformação, a missão transformadora de Jesus, ela se espalha através da pregação em alto e bom tom. Não podemos pensar em continuar a missão de Cristo sem pensar na proclamação verbal do Evangelho, da boa notícia. É necessário pregarmos o Evangelho. É necessário que eu e você evangelize, proclame, fale aos nossos amigos, fale aos nossos parentes, fale às pessoas do trabalho, do convívio, fale aos vizinhos. Nós perdemos a intenção de evangelizar. Nós, como cristãos, perdemos a intencionalidade evangelística. Damos bom dia, boa tarde, boa noite, conversamos sobre qualquer assunto com as pessoas, mas sequer às vezes passa na nossa mente e nosso coração o desejo de falar a elas o quanto Cristo as ama, o quanto a obra de Cristo é transformadora e o quanto Cristo pode fazer na vida delas. Mas Cristo deixou claro que uma das dimensões da sua missão
era a proclamação verbal da boa nova de Deus. E se nós queremos continuar nessa linha, nós precisamos voltar a proclamar o Evangelho, a boa notícia em alto e bom som para todas as pessoas. Pastor, mas eu não tenho tanta habilidade. Você tem a habilidade de falar o que Cristo fez na sua vida. Contra a sua experiência com Cristo não há nenhum tipo de argumento. Porque a transformação que Jesus fez na sua vida pode servir de impacto para transformar outras vidas. Fale do amor dele, fale do que ele fez por você, fale do que ele tem feito na sua casa, na sua família. Fale desse amor que nos constrange, desse amor que nos alcançou, estando nós ainda presos e arraigados no tremedal de lama do pecado. Ele nos amou quando ninguém mais poderia nos amar. Ele nos olhou quando ninguém mais poderia nos olhar. Fale desse amor para as pessoas. Proclame esse amor, proclame esse evangelho. Ainda que no versículo 18, Jesus usa uma outra palavra, dizendo evangelizar e proclamar a libertação, e ele usa a palavra evangelizar os pobres. E não há dúvida nenhuma aqui que uma das dimensões da missão de Cristo é a dimensão social. A dimensão social também na missão de Cristo é algo muito importante. Não há dúvida que os pobres citados aqui são os pobres mesmo, de toda a natureza, inclusive os pobres economicamente falando. Por quê? Porque em vários momentos deste mesmo evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus aparecendo e inspirando os ricos. É só você ler o evangelho de Lucas, você vai ver isso. Jesus, em vários momentos, inspirando os ricos a cuidar dos menos favorecidos, ou dos desfavorecidos economicamente. Constantemente Jesus falou sobre isso. Reparta, divida, cuide, não vire as costas, não vire os olhos. Jesus fala isso nesse evangelho muitas vezes. E nós como igreja não podemos esquecer a dimensão social da missão de Cristo. Lembram que no início eu disse para vocês que a missão de Deus, que é a missão de Cristo, ela é abrangente. Ela não envolve apenas a salvação de pessoas perdidas ou condenadas à morte física e espiritual por causa do pecado, mas ela envolve a restauração de todas as coisas. E a igreja tem cumprido muitas vezes o seu papel, sim, e louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós louvamos o nome do Senhor, mas nós poderíamos fazer mais. Eu me lembro há poucos domingos, aí, o Batata falou algo aqui muito interessante, comparando algumas denominações religiosas e o ranking, aonde nós nos encontramos como igreja evangélica no quesito dimensão social da missão de Cristo. Exatamente porque negligenciamos isso. Não é possível, irmãos, que ainda que seja pouco aquilo que nós temos recebido do Senhor, que esse pouco não seja capaz de ajudar alguém que tem menos. Se nós olharmos para o lado, nós sempre vamos encontrar alguém menos favorecido. E alguém menos favorecido, se olhar para o lado, às vezes vai encontrar alguém menos favorecido. Nós falamos de dimensão de pobreza total. E muitas vezes estamos numa escala talvez social, economicamente falando, de classe média alta, ou quiçá, classe alta. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Não é meu, não é seu. Nós somos mordomos. Simplesmente para administrar e administrar de forma sadia e correta.
Tem tanta gente que ainda faz aquela comparação dos 10%, né? Nossa, os 10% da minha renda que eu dou para o Senhor. O reformador Lutero dizia assim que mais importante não era os 10% que nós damos para Deus, mas é os 90% de Deus que permanece conosco. O que temos feito com essa outra parte? O que temos investido na vida de pessoas para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas? Você pode ir além. Você pode fazer mais, e entenda que quando você faz isso, é uma dimensão da Missio Christus, da missão de Cristo no mundo. Você está ajudando pessoas que Cristo colocou no seu caminho para ajudá-las. E você pode fazer mais. Ele me ungiu para isso, para evangelizar os pobres, para ajudá-los, e disse Jesus também, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. A dimensão da restauração também é algo muito importante na missão de Cristo. Engana-se quem pensa que Cristo não tem poder. Eu já cheguei ao ponto de ouvir algumas pessoas dizerem que o sangue de Cristo perdeu o poder. É fácil, no tempo que nós vivemos, com tanta medicina, com tanta coisa, desacreditarmos que Deus ainda cura. É fácil vivermos na sociedade que nós vivemos, desacreditar que Cristo ainda liberta. Porque vamos tomando as rédeas das coisas com o nosso próprio braço, com a nossa própria mão, e é fácil a gente desacreditar. Mas eu quero dizer a você que Cristo ainda salva, Cristo ainda cura, Cristo ainda liberta, Cristo ainda leva para o céu. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pastor Zé Carlos começou a falar do Apocalipse domingo passado, e ele usou algumas frases que Jesus mesmo diz, né? Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, o primeiro e o último. Mas se você não tem muita familiaridade com o alfabeto grego, entender essas coisas, o baianês você entende. Jesus está dizendo, eu sou o primeiro e o derradeiro. Fora de mim não há outro. Eu sou o poderoso, eu sou o Senhor de todas as coisas. Não há dúvida, Ele cura os enfermos. E quando Ele diz aqui que o Senhor ungiu para restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade, Ele falava de fazer isso no mesmo poder do Espírito que estava sobre Ele, fazendo todas essas coisas acontecerem nesse dia. Fazendo com que Ele fosse batizado, levado ao deserto, voltasse para a Galileia e falar para todos no poder do Espírito, eu estou aqui para curar. E Ele nos delegou como igreja essa autorização para curar em seu nome. Parece que temos medo de orar por cura de enfermos, mas eu quero dizer que Deus continua querendo nos usar para curar enfermos. Ele continua querendo usar eu e você. Basta que eu e você ainda tenha fé suficiente para impor as mãos e orar em nome do Senhor, porque quem cura não sou eu, quem cura não é você, mas quem cura é o Senhor que ouve as nossas orações. Quando a igreja ora, a cura. Quando a igreja ora, há libertação. Quando a igreja ora, há portas abertas. Quando a igreja ora, Deus estende a mão para fazer milagres. O Senhor continua querendo nos usar nessa dimensão que Ele mesmo estabeleceu.
E por fim, não menos importante, irmão, a dimensão sistêmica e estrutural. Pôr em liberdade os oprimidos, Jesus disse, para apregoar libertação e para pôr em liberdade os oprimidos. E essa palavra oprimido, teltrasmenoi, que vem do Antigo Testamento, que vem do hebraico, e também existe ela aqui no grego, ela provavelmente foi extraída de Isaías 58. Ela tem um contexto todo especial, e o contexto dela é o seguinte: o do sofrimento gerado pelas estruturas sociais e pela exploração do pobre pelo rico, que o submetem a trabalhos forçados, sem a devida remuneração, cuidado ou respeito. Ih, pastor, agora o senhor vai falar sobre libertação social? Sou eu que estou falando não, irmãos. Foi Jesus quem disse que na sua missão, ele foi ungido por Deus para pôr em liberdade os oprimidos. Você acha que Jesus não se preocupava com essa esfera da estrutura social? Tanto que Jesus falou aqui sobre o cuidado dos pobres. Por que nós fechamos os nossos olhos para isso? Jesus se preocupava com isso também. E é dever da igreja olhar para essa estrutura social, olhar para tudo isso e pensar que se Cristo, em sua missão, declarou que era para ser feito, o que nós podemos e o que nós devemos fazer nesse sentido. Eu chamo a atenção da sua mente esclarecida para quantas preciosidades nós temos, quanto capital humano nós temos na igreja, quantas pessoas com tantas habilidades e com tantas formações acadêmicas, com tantas especialidades sociais, onde nós poderíamos dedicar um pouco mais daquilo que nós fazemos como profissão e ser mais bivocacionais, trabalhar num trabalho para o nosso sustento, nossa profissão, e dedicar a mesma função que nós temos para o reino de Deus. Também de forma a alcançar pessoas, de forma a servir pessoas. Você pode, em sua esfera de atuação, você é advogado, você pode servir ao Senhor com o direito. Você é administrador, você pode servir ao Senhor. Você é contador, você pode servir ao Senhor. Você é médico, você pode servir ao Senhor. É enfermeiro, você pode. É pedagogo, você pode. É professor, você pode. Você pode servir ao Senhor e mudar as estruturas sociais, como um agente do reino, como alguém que está cumprindo a missão de Cristo. Basta apenas você aceitar o que eu vou te falar, que a gente escuta sempre. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor te usar. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Ore a Ele. Começa a escrever. Coloca no papel. Senhor, nós podemos atuar mais e melhor aonde? A igreja do Senhor é poderosa. Por que, pastor, que ela é poderosa? Porque ela serve ao Deus Todo-Poderoso. E é no poder dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele nada podemos fazer, e tudo é para ele, tudo é por ele, e tudo vem dele. E nós precisamos e podemos ter uma atuação muito maior. Ao entender um pouco mais dessas dimensões da Missio Christo, a missão de Cristo, nós podemos entender melhor a missão da igreja. Eu disse a vocês que da Missio Dei, da missão de Deus, advém a Missio Christus, a missão de Cristo. E da missão de Deus e da missão de Cristo é que advém a Missio Ecclesiae, a missão da igreja. Aqui a gente se depara com a seguinte situação, porque muitas vezes a gente fica pensando, qual é a missão da igreja? Não existe missão da igreja fora da missão de Cristo. A igreja não tem missão em si mesma.
A igreja não tem missão porque ela não é um fim em si mesma, mas ela é um meio, ela é uma agência do reino. E a missão da igreja é a missão de Cristo. E se queremos entender o que devemos fazer como igreja, qual a missão que devemos cumprir, é só olharmos para as dimensões da missão de Cristo, que Ele mesmo diz quais são. Não é nada inventado por mim ou por outra pessoa, mas o próprio Cristo disse quais são as dimensões da sua missão. E diz para mim e para você, é só continuar ela. E quando eu digo que a missão de Cristo é a missão da igreja, eu quero fazer menção à oração sacerdotal de Jesus antes da crucificação. Lá em João capítulo 17, naquela última ceia de Páscoa que ele está reunido com os discípulos, Jesus então faz uma oração ao Pai, a oração sacerdotal, aquela linda oração no capítulo 17, e na sua oração Jesus diz: assim como tu me enviou ao mundo, também eu os envio ao mundo, para que creiam que tu me enviaste. Para que creiam que tu me enviaste. Jesus, naquele momento, estava orando pelos seus discípulos que estavam ali na mesa, dizendo: a missão que tu me deste, Pai. Jesus estava agora orando ao Pai, se preparando, dizendo: é chegada a minha hora. Ele sabia da sua crucificação, mas ele se preocupou com a sua missão. E dizendo: Pai, eu estou aqui outorgando esses discípulos que tu me deste. E assim como tu me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo agora. Mas olha que coisa linda nessa oração. Jesus continuou orando. E ele disse: Pai, eu não oro agora somente por esses, aqueles que estavam ali na mesa com ele, aqueles discípulos. Mas ele disse: eu oro também por todos aqueles que virão a crer na tua palavra por intermédio deles. Jesus orou por mim e por você. Você pode glorificar o nome dele? A oração sacerdotal de Jesus foi inclusiva. Ele orou por mim e por você. Todos aqueles que viessem a crer em seu nome por intermédio daqueles por quem ele estava orando também. E ele disse o seguinte: e aí quando eles creem, não há mais separação. Eu oro para que todos sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A missão de Cristo é a missão da igreja. Aqui em Lucas, no capítulo 24, 49, Jesus se preocupou que a igreja cumprisse essa missão no poder do Espírito. E lá no finalzinho de Lucas, no capítulo 24, 49, ele diz para os discípulos: vão para a cidade, fiquem lá, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e até os confins da terra. Jesus falou da obra local, tanto em Jerusalém, no contexto onde vocês estão inseridos, é a igreja missional. Na Judéia, ainda faz parte do contexto dos mesmos ali que estão mais distantes. E a obra missionária até os confins da terra. A missão de Deus é a missão de Cristo. A missão de Cristo é a missão da igreja. E Jesus encerrou dizendo: para proclamar o ano aceitável do Senhor. A dimensão da esperança é aquilo que faz com que o Evangelho tenha sentido na vida das pessoas. A esperança da salvação. A esperança em Cristo Jesus. Jesus anuncia o ano aceitável do Senhor. E essa expressão, na verdade, é que Jesus estava inaugurando um tempo de uma nova graça espiritual, de libertação, de cura e de restauração. Que Ele mesmo incumbiu a sua igreja de dar continuidade a essa obra. Jesus iniciou esse período, e a essência da mensagem cristã é que Jesus Cristo, que Jesus, o Cristo de Deus,
Ele é o ano aceitável do Senhor. Jesus é o ano aceitável do Senhor. A missão da igreja é continuar a missão de Cristo. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Vamos orar. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu coração. Curva a sua cabeça, Pai.